Tá, 8ª pergunta. A Karen apanhou muito, aposto que merecia. Qual foi a maior encrenca que ela já se meteu? Puxa vida, hein? Essa pessoa deve te amar muito, É o né? Matheus Campos. Ih, filhote. Não, a Karen não. Não? Não, dói que assim, quem bate esquece, quem apanha... Eu não. acho que eu apanhei muito. Não, assim, no começo, quando era menor, né? Então, a gente tinha a varinha e a gente fazia a varinha, ficava em cima da geladeira, né? Era maravilhosa, aquela varinha era uau. Então, mas assim, eu procuro ensinar, quando você disciplina a criança, logo cedo, ela vai amadurecendo e logo vai se distanciando. Questão assim de apanhar, de varinha, não foram tantas vezes. Agora, rilhar, dar bronca, isso aí até hoje, né? Isso aí não para, não Mas acaba. acho que eu lembro que depois dos 8 anos, acho que eu nunca mais apanhei. Não, é exato, porque a gente deixa... Ó, sabe com quem que eu aprendi isso daí? A minha ficha caiu lá em Minas Gerais, ela recém-nascida, aí eu tinha que acordar de madrugada para poder pegar fila lá no postinho de saúde, e aí tinha uma doutora o doutor que cuida de criança, o pediatra. A pediatra, ela lá fazia o acompanhamento e aí ela que ia dando as dicas. Lembra que eu era novinho, eu já tinha uns 21 para 22 anos e ela ia dando todos o passo a passo. Aí um dia, eu lembro que ela falou assim, ó, nenê tem que mamar a hora que quer, hein? Chorou, dá. Então, primeiro mês ela falou isso, segundo, terceiro mês ela falou, ó, chorou de dia, da noite, ela dá de mamar. Beleza, doutora. Quando do 4º mês, a doutora falou assim, ó, agora a Karen tem que aprender que noite é pra dormir e dia... Falou, então, ela vai mamar de dia, à noite tem que... Poxa vida. Aí eu falei, se uma criança, um bebezinho de 4 anos, ela pode começar a aprender, 4 meses, perdão, ela tem capacidade de aprender, então, e foi muito legal. Então, como nós éramos bem novos, eu falei, eu vou colocar em prática, e dava certo. Eu falei, ótimo, maravilha. Então, a gente sempre trabalhou essa questão da disciplina, nunca, nem com a Karen, nem com a Letícia, de má criação, de sair, ela fazia a gente passar vergonha, nunca, porque desde cedo a gente trabalhou bem essa questão da disciplina. Então, lá em casa não tinha esse negócio de tirar a porta-retrato dos lugares baixos e botar tudo pra cima, parece que veio um enchente na casa. Tem gente que você entra na casa, fala, dá enchente aqui? Falou, não, aqui é criança pequena que mexe. Nós sempre ensinávamos, aqui não pode mexer. Aí a lei da pedagogia, né? Repetição, dá trabalho. Então a Karen vinha, levava a mão, não. Aí ela dava risada. Aí ela ia botar a mão, não. Aí ela falava, não. Aí ela ia botar, mesmo assim ela botava a mão, você pum na fraldinha dela. Aí ela dava aquele choro de manha. Aí ela ia tentar de novo, pum na fraldinha dela. Ela dava aquele choro de manha, até que ela olhava, falava, não, falava, não. E então aprendia, então a gente saía, nunca passei vergonha, nunca. Então, até a pergunta fala, qual que é a treta que ela se envolveu aí? Não lembro, não teve, porque até na igreja, a gente, já 8 anos, quando tem idade para ficar andando, correndo sozinha assim na igreja, a gente só dava o olhar, ela já sabia o que estava rolando. Então, se eu prometesse alguma coisa na igreja, ela sabe que em casa eu cumpria a palavra. Então, ela sempre obedeceu e isso é bacana. Então, a palavra de Deus deixa tão claro isso daí. E foi legal porque antes de conceber a Karen junto com a Ana, eu sentei com a Ana e falei assim, você está disposta a criar filhos na admoestação do Senhor e exercer a disciplina que a Bíblia ensina? Porque se você não estiver disposta... eu vou te amar pro resto da vida e a gente tem uma vida sem filhos, mas eu não vou desobedecer a palavra. Agora, se você concordar, tamo junto. Porque eu apanhei, né, irmão? Desde que o médico deu um tapinha na minha poupança quando eu nasci, minha mãe olhou aquilo, acho que ela gostou, e até eu sair de casa eu levava. Então, e a Ana nunca apanhou. Então eu falei com ela, estamos em acordo aqui? Não, estamos em acordo. Então, foi muito bacana e o que a Bíblia manda é só você obedecer, que é extraordinário. Uhum.
E eu agradeço, hoje eu consigo ver muita coisa. Coisa simples, tem coisa que eu lembro dele ter me ensinado pequena, que eu lembro assim de flechas na minha cabeça, mas que valeram como valores mesmo. Por exemplo, algo muito simples. Eu lembro de você me ensinar que quando você estivesse conversando com alguém na igreja, isso acontece sempre, né? É a nossa vida. Você sempre tá conversando com alguém. E era assim, eu preciso falar com você. Eu vou lá do seu lado, eu vou te dar um cutuquinho e vou me afastar um pouco. Enquanto você não olhasse pra mim, é porque você ainda tava em conversa e não podia interromper naquele momento, era pra eu esperar. Sem ficar te cutucando, sem importunar, sem gritar, sem ficar te gritando. Chamei você uma vez, parei. E eu lembro assim de flash de você me ensinar isso. E eu lembro que eu sempre fiz, minhas amigas não entendiam. Vai lá, pede de novo pro seu pai. Eu falei, não, ele não olhou pra mim ainda. Eu já cutuquei ele uma vez. E até hoje, eu te chamei uma vez, só um minutinho. Não existe essa de importunar. E às vezes eu olho umas crianças que ficam e cutuca e eu vou me irritando, porque isso valeu como um valor fixo pra mim. Então até hoje eu tenho isso muito bem estabelecido, né? Então são coisas que eu aprendi desde criança. Eu lembro que uma vez você me falou assim, olha, enquanto estiver conversando com alguém, você não passa no meio, você dá a volta. E eu lembro que, não sei, me veio um impulso tão forte, eu não pude me conter, eu precisei passar no meio. E aí eu sabia que eu ia apanhar tanto, mas eu passei assim no meio e já comecei a chorar, porque eu sabia que eu ia apanhar, mas foi um impulso maior do que eu. Exagero. Passar no meio. Vão achar que eu sou um monstro, que é isso, pega leve. Ai. Uma vez você falou assim, você me levou pra trabalhar com você na igreja, não sei se a mãe foi pra algum lugar. Tinha o computador e tinha o descanso de tela, né? E aí você falou, olha, não mexe no meu computador. E no que eu mexi na tela, assim, no monitor, desligou e ficou só aquelas flores passando. Eu comecei a chorar muito. Eu falei, eu te estraguei. Ele falou pra eu não mexer. Essas coisas. Eu era pequena, né? Foi lá em Tupã. Eu devia ter uns 5 anos no máximo. Eu não lembro disso. Tem muita coisa que os filhos falam que eu acho que eles inventam, eles sonham com isso. É verdade, gente. Não. Vocês vão acreditar nela ou em mim? Em mim. Não, então eu acho que assim... Esse canal é meu. Então elas inventam, elas sonham, elas acham. Não. Essa idade era a idade de amiguinho imaginário. Então... Não, é real. Nossa. Penúltima pergunta, então. Você tem ciúmes do relacionamento da Karen ou aceitou o namoro de boa? Olha, tudo são fases, tá? Eu no começo, quando ela era mais nova e começou a paquera até com o Bruno, vocês têm o vídeo aí dela e dele até do início, né? Quando eles começaram. Então tem aquela fase onde você quer proteger, porque você sabe que não é momento, não é tempo, não é? Enfim. Então, da mesma forma como ela falou há pouco aqui, não, eu tive que entender que meu pai quando viaja, a questão do reino, ela mesma já teve alguns vídeos que eu assisti dela falando que num momento ela tinha um pouco de ciúmes do tempo porque viajava. Então são fases. É claro que quando vai começar a namorar, você fica com essa questão, né, da minha filha, e você sabe. Mas aí chega a maturidade também para o pai, onde o pai começa a sonhar com um filho, porque uma coisa é uma filha de 13 anos, outra ela está com 18, agora a Karen com 20 para 21, e quer dizer, você sabe que ela não é uma criança, ela já é uma adulta, e que assim como eu sou tão feliz com o que Deus me deu, com a família que eu constituí, e o meu desejo é que ela experimente isso também. Então a chave vira aqui também na nossa cabeça como pai. O problema de muitos pais é justamente não virar essa chave. Aí, normalmente a sogra, que é chamada de jararaca, é aquela sogra chata que fica interferindo porque ela não cai a ficha. Ela acha que o filhinho dela é aquele bebezinho ainda. Não, amadureceu. Você não está perdendo uma filha, está ganhando um filho. Tanto que eu falo, né? Falei pro Bruno. Né? Você quer namorar minha filha? Não, quero casar com ela. Falei, então tá bom. Mas eu só aceito se você entender que você tem que ser para mim um filho. Né? Então não tenho ciúmes, não tenho. Amo e não vejo a hora dos sonhos dela e do Bruno se concretizarem debaixo da orientação do tempo de Deus. Na verdade, eu oro, sonho e vibro com essas conquistas aí. E na verdade, quando nós fomos voltar
como nós fomos voltar, né? Agora, a gente estava muito tranquilo, achando que ia demorar muito para o meu pai dar essa bênção, então a gente recuou muito. Na verdade, partiu dele, ele chamou o Bruno aqui, conversou e deu o start, deu a bênção antes mesmo da gente pedi-la. Né? Então, na verdade... Já tava tudo nos bastidores, né? Já se falando, eu já tô sabendo. E não é assim também, né? Que eu falei, não adianta, né? Quando um não quer, dois não brigam. Desculpa, te cortei. Mas assim, fiz com amor, mas não é... E eles já tinham se conversado e tal. E... Mas a gente tava muito tranquilo. Tipo, não, vamos... Isso aí vai levar ano, né? Porque... Não, já vamos alinhar logo já, então. E a última pergunta, como é ver suas filhas crescendo em todas as áreas? Qual foi o maior desafio nesse processo de crescimento? Bom, aqui acho que não está no sentido... Acho que está no sentido mais físico mesmo, né? Desenvolvimento, é isso, né? Desenvolvimento da idade e tal. E espiritual também, eles colocaram. Tá. São duas experiências distintas. A Karen mesmo... A Karen teve uma puberdade precoce, então ela com 11 anos, ela já tinha todo um corpo de mocinha, e para mim foi muito difícil, porque na minha cabeça, lembra o que eu falei, eu era novo quando você nasceu, foi muito interessante, eu nunca vou me esquecer. Uma das experiências mais fortes que eu tive, não foi, a pergunta fala quando eu soube que a Ana engravidou, na verdade minha experiência foi quando... Primeira vez que eu vi o coraçãozinho dela batendo, eu chorei. Quando ela nasceu, acho que vale a pena eu contar isso daqui, que foi muito interessante. Eu não sei quanto tempo tem o vídeo, se vai demorar. Cara, mas isso aqui foi muito louco. Minha prima tinha acabado, nós somos uma família assim, muito alegre, unida. E a minha prima mais velha tinha acabado de ter o primeiro filho, que é o primo da Karen. E aquela festa, os parentes tudo no hospital, e aquela coisa, e aquela alegria, a gente vendo, e nós já lá em Minas Gerais, eu e Ana, e aí vem a nossa experiência. E eu sonhava de ter meu pai, minha mãe, minha sogra, eu 22 anos, 21 para 22, menino, poxa. E de repente, a Ana tá deitada lá com aquele barrigão, ai, tá doendo, bom, vamos lá no médico, vamos pro hospital, falou, já tá com dilatação. Falei, mas como assim tá com dilatação? Já 2 dedos, 3 dedos. Eu falei, meu Deus, que trem esquisito é isso? E aí vai nascer e não tinha esse negócio de médico particular, era o plantonista, pelo amor, eu era um seminarista. E aí eu apavorado, não sabia o que fazer, só liguei, era orelhão, né? Não tinha nem celular na época. E liga pra mãe e tal, e aquela noite, sozinho, lá em Jacutinga, Minas Gerais. E naquela noite, é uma cidadezinha pequena. Na época era bem pequena, né? Hoje não sei como é que tá. Mas, olha que interessante, 4 mulheres começaram a dar luz naquele dia, naquela... Tá. Aí, o abençoado, acho que vai lá e estoura a bolsa da mãe, da sua mãe, pra poder... O médico fez isso aí, só que a que estava dando a luz antes, o neném estava sentado. E não tinha anestesista. Foi pós-feriado, né? E eu tô lá sentado, que eu não tô sabendo de nada disso. E daqui a pouco eu tava numa porta de vidro ali da maternidade, junto com as recepcionistas, e já eram os quartos. E eu só ouvindo griteiro, eu não sabia. Eu falei, meu Deus, será que é a Ana que tá gritando? E eu angustiado ali. Assim, parecia que ia morrer. E aí, eu não sabia de nada, que tinha esse monte de mulher dando a luz. E daqui a pouco uma enfermeira entra na recepção e fala assim, o doutor mandou chamar o anestesista, e volta correndo. Eu falei, meu Deus, né? Será que é a Ana? E daqui a pouco, grito. Aí ela falou assim, cadê o anestesista? Eu falei, não acha, ele não tá. Ele mandou pôr a polícia atrás pra achar. Meu Deus, eu já tava assim, ó, né? Eu vou perder minha esposa, vou perder minha filha, né? Tão novo e viúvo. E aí a recepcionista olhou, a enfermeira voltou, acho que é a 3ª vez, apavorada, gritando. E aí a recepcionista falou assim, por favor, vê
o homem ali, acho que a mulher dele tá dando a luz, ele tá apavorado. Qual que é o nome dela? Ana Cristina. Não, dela ainda não nasceu, não, a gente tá vendo outra. Aí, sabe, perdido no tempo, no espaço assim, até que aquela confusão passou. E aí, ó, nasceu. Fala, avisa que nasceu. Nasceu, eu não sei como é que nasceu, se tá bem, não tá. Aí, depois de muitas horas, deixaram eu entrar. A hora que eu entro, eu tô muito preocupado com aquela gritaria toda, não sabia que era a Ana. E eu entrei no quarto, eu olhei pra Ana, a Ana tava lá deitada. A luz apagada, tinha só uma luz assim, amarelinha acesa. E eu preocupado com a Ana, e ela tava bem. O amor se grita. Não era eu que tava gritando, não, era outra. Eu tava na mesma sala, do lado, a Karen querendo nascer e eu segurando, porque o outro nenê, não acharam anestesista, nasceu sentado. Foi uma loucura. Aí a Ana fez assim, não, mas que a tua mãe fez assim, ó. Ela tá deitada, eu tô em pé. Ela fez assim, ó. Aí que eu vi que tava um bercinho pequenininho, tipo Moisés, bem na parede assim. Eu olhei, aí era você. E a hora que eu falei, Karen? Ele falou, é. A hora que eu cheguei perto, você tava com o olho arregalado, que o quarto tava escuro, tinha só uma luzinha lá perto da mãe. Assim. E ela com o olhão arregalado, aquele charutinho enrolado, e aquele olhão assim, me deu um frio na barriga. E eu fiquei assim, com aquele sentimento, será que ela vai gostar de mim? Foi assim, uma das experiências mais extraordinárias, assim. E esse era, será que ela vai gostar de mim? Quer dizer, meu, ela nem... Mas muito maluco, foi um negócio assim muito forte. E aí eu peguei você e tal. E eu nem sei porque que eu tô lembrando disso. Me lembro quando eu tava... Você falou de desenvolvimento, crescimento, são as fases, são as experiências. E aí... Uma vez eu estava um sábado à tarde na academia, eu era pastor de jovens, todo, né, bombado, fazia academia. A Ana me liga e falou, ó, eu tô aí, eu preciso não sei o que, pegar não sei o que a Karen quebrou o braço. Eu falei, como assim a Karen quebrou o braço? Não, ela estava brincando com a Letícia aqui, ela caiu do sofá, quebrou o braço. Eu falei, que isso? Você já tinha o quê, uns 10 anos? Não. 9, 8 anos? Não, eu morava aqui. 6 anos. Eu tinha 6. Eu sou bom com... Aí ela tinha uns 6 anos. Aí eu falei, que isso? Imagina. Aí falou, vem pra cá. E eu tava de moto ali e logo ela chegou. E quando eu vou, ela tinha quebrado... Mas ela quebrou os 2 ossos, né? E ela abriu a porta. A hora que eu vi ela com aquele braço quebrado... Gente, eu não sei explicar. Não sei. Eu fui tomado de um... Eu botava ela nos meus braços, né? Assim, eu tenho que defender, cuidar, proteger. Eu queria tomar a dor que ela estava sentindo, aquela carinha de dor, de coitadinha que ela estava. E aí a gente chegou no hospital e eu com ela no braço aqui. E eu cheguei na atendente, acho que ela estava com uma cara, tinha acabado de treinar. Eu era, modéstia à parte, era grandão na época. E eu com ela no braço assim, eu com uma cara... Se a atendente não abrisse a porta, acho que eu derrubava no peito. Não sei explicar, aquela coisa de pai, da minha filha com dor. E ninguém tirou ela do meu braço. A gente foi pra sala, o médico teve que atender ela com ela no meu braço. A gente foi tirar radiografia, teve que tirar radiografia com ela no meu braço. Na hora de engessar, ela tava... Então, cada fase a gente foi, sabe, curtindo, aproveitando. E quando chega essa fase dela começar a virar mocinha, foi difícil pra mim entender isso daí. Eu me lembro ela com 11 anos, 12 anos, já com peitinho, ela vinha me abraçar, eu falava, cadê minha menininha? Eu, não, né, sai que esse corpo não te pertence, eu quero a minha menina. Então, eu tive essas loucuras assim de tô perdendo, estão roubando minha menina. E até eu entender que não é que eu tô perdendo uma menina, eu tô ganhando uma mulher, são novas fases, eu tenho que ajudá-la, eu tenho que treiná-la. Então foi um crescimento para mim, foi um crescimento para ela. Por isso que a mais velha acaba sofrendo mais. Eu sou filho mais velho e sei como é que é, não é? Então não é que a gente mima os mais novos, eu digo que nós erramos menos com os mais novos quando aprendemos com os erros que cometemos com os mais velhos. Então, isso aí foi bacana, porque muitas vezes eu tive que falar com ela sobre isso e eu tenho certeza que, assim, a gente foi curtindo e aproveitando cada fase, foi muito bom.
Deixar pastor ficar falando em entrevista, ele monopoliza o tempo. Então, amém. Eu agradeço muito, Pai, por ter vindo aqui. Foi uma experiência muito bacana para mim. A maioria dessas histórias eu sabia, mas é sempre muito emocionante ouvir de novo e estar aqui junto. Então, eu espero que tenha inspirado também o seu coração, que você possa estar conhecendo mais um pouquinho, né, da nossa família, essa nossa relação e como tudo isso acontece, essa loucura que é a nossa vida, né? Mas que você tenha um ótimo Dia dos Pais, que o Senhor esteja preenchendo o coração de cada um de vocês, cada família, e até a próxima semana.